nome é Margarete, eu sou professora, formada em pedagogia, trabalho na rede municipal de Petrópolis há 33 anos e eu tenho uma história que eu vou te contar. O dia 15 de fevereiro, né, que todo mundo deve saber, foi o dia de uma grande tragédia no município de Petrópolis, onde ocorreu uma chuva por volta de 4 horas da tarde. Eu estava trabalhando na escola e a coisa mais comum em Petrópolis é chover, né? Região serrana chove muito. E só que dessa vez a gente começou a perceber que ela foi passando um pouquinho do normal, porque começou a encher a rua e a gente nunca tinha percebido que a rua da escola enchia, até porque ela nunca encheu. Eu estou lá há 33 anos. E eu comecei a ficar preocupada, os professores estavam na escola, as crianças, graças a Deus, já tinham ido embora. E ficamos 4 lá dentro, esperando a chuva passar. E ela não passava, e quando ela deu uma diminuída, uma professora saiu, e geralmente eu sou a última a sair da escola, porque eu não deixo as meninas sozinhas lá, eu sempre fecho. E nesse dia, uma delas saiu, 3 ficaram, e eu falei assim, eu vou descer com a Fernanda. Algo mandou eu descer, eu atribuo esse algo, essa voz a Deus. E aí nós descemos, eu desci de carona com a Fernanda, ela me deixou na porta de casa, eu fui para casa e eu lembro perfeitamente que a chuva tinha diminuído tanto porque eu não usei nem o guarda-chuva para subir as escadas. E aí, quando eu cheguei em casa, ela aumentou assim terrivelmente, mas aumentou muito. E eu fiquei sentada no sofá, passando o WhatsApp para as mães, que eu estava marcando uma reunião de pais para o outro dia. E a chuva começou a aumentar. E eu cheguei, aí eu ouvi um barulho. Quando eu ouvi um barulho, eu saí na minha janela e eu vi que eu morava num lugar onde assim tem uma montanha enorme, é uma paisagem linda, maravilhosa, que você nunca imaginava que aquilo ali fosse cair, que aquela montanha fosse abrir. E aí eu cheguei na janela do meu quarto e eu vi uma das montanhas, né, assim, ela desabando, o morro caindo, e eu comecei a filmar, porque eu achava que ia parar naquilo ali. E eu filmei, mas fiquei um pouco tensa. Voltei para o sofá e continuei falando com os pais no WhatsApp. E aí eu cheguei no quarto da minha filha, que ela estava apresentando um trabalho em grupo para a faculdade. Ela estava com fone de ouvido, com as portas fechadas, a parte de madeira, a parte de vidro, e você fechou, você não escuta mais nada. E aí eu falei assim para ela, você não está vendo o que está acontecendo lá fora? E ela falou assim, está chovendo. Mas ela não tinha noção da chuva e que estava caindo. E aí eu falei assim para ela, está na hora de nós irmos embora daqui. E eu fiquei mais espantada da Clarinha ter falado assim, então vamos sair, porque eu imaginava que ela fosse falar, não vou sair. E aí eu vi os vizinhos olhando para o morro que tinha caído e eu falei, caramba, eles vão ficar aí dentro, não vão sair. E aí eu saí com a Clarinha e eu parei no corredor e eu peguei e falei assim, Deus, para onde eu vou? E aí eu fui para uma casa, aí veio aquilo na minha cabeça, vai para a casa lá da frente, que é uma casa alta, tem um batente, era a casa mais alta. E eu fui, eu fiquei em pé com ela, né? Nós não chamamos nenhum vizinho, nós ficamos em pé no batente, duras, que a gente não conseguia nem se mexer. E com 6 minutos nós ouvimos uma explosão, BOM! E aí eu falei, gente, o que será que caiu? Eu nunca imaginava que tinha sido essa montanha linda e maravilhosa, que ela tinha aberto e que tinha vindo água lá de cima e que essa água, ela conseguiu destruir as 5 casas do meu quintal, que ficaram soterradas, mais as outras 10 que estavam do lado de fora. E aí a Clarinha só falava assim para mim, não olha. E eu não queria olhar porque eu comecei a entrar em estado de choque, eu comecei a tremer, eu não tinha o controle das minhas pernas, eu não tinha o controle do meu corpo, eu só tremia e chorava. E aí eu comecei a ouvir os meus vizinhos gritando, né? A Lavínia está embaixo de uma árvore, o fulano de tal está soterrado, e isso foi me dando um pânico, sabe? Vamos tirar a Lavínia debaixo da árvore, vamos tirar. E eu não conseguia me mexer porque eu fiquei parada, sentada no lugar em estado de choque. E aí os vizinhos começaram a se movimentar e aí eu comecei a ouvir, o fulano tá em casa, uma pedra passou em cima dele. E aí tudo que eu ouvia contribuía para eu tremer mais ainda e chorar mais ainda. Mas eu não conseguia me levantar do meu lugar, porque eu estava imóvel, parecia que eu estava presa, fincada com prego naquele lugar. E aí eu olhava a movimentação das pessoas, a minha filha, ela emprestava o celular para as pessoas, ela ajudava uma que estava com o pé quebrado, as pessoas que vinham em estado de choque, os vizinhos começaram a vir para essa casa da frente, porque era a casa mais alta. E aí quando eu ouvi o BOW,
né, que eu tentei olhar para o corredor, foi a hora que a água veio com muita força, e aí veio árvore, veio poste, veio pedra, né, e como o corredor estreitou, aí deu aquele tchá para cima, e foi a hora que o barro veio na nossa cara, e eu fiquei com o meu rosto cheio de barro, e hoje eu tomei pavor de barro. Eu não posso ver um barro, que eu tenho raiva de barro, eu tenho raiva de árvores, sabe? Porque assim, isso hoje, né, eu fiquei tão traumatizada que eu fui para Cabo Frio e eu estava numa praia e eu falei assim, eu quero ir embora, porque tinha praia, tinha areia e tinha árvores. Então eu pensava assim, se acontecer alguma coisa aqui, eu não tenho para onde correr. Hoje eu tenho planos de fuga na minha cabeça o tempo inteiro. E aí, voltando para a tragédia, as pessoas começaram a chegar, uma com o pé quebrado, né? Conseguiram tirar a menina debaixo da árvore. E eu lembro que ela gritava, pedindo os gatos dela, meus 3 gatos, eu preciso dos meus 3 gatos. Ela já vinha com o cachorro dela no braço. E aí não tinha, a luz acabou, cena do Jason, a luz acabou o sinal da internet, né? E começou a dar curto nos fios, porque os postes caíram na água e ninguém mais podia pisar. E as pessoas gritavam, não anda, não anda, não anda, porque vocês vão ser eletrocutados. E aí eu fiquei sentada, eu não quis sair do meu lugar. E quando deu 8h30, isso começou umas 5h40 por aí. E aí, quando eu olhei a rua, eu falei, eu não tenho como descer, porque eu vou morrer afogada. Não era só o rio, a rua também estava cheia. E eu lembro perfeitamente dos carros passando boiando, rodando, rodando, rodando. Eram vários carros que passavam boiando. E aí eu fiquei sentada e o celular começou a tocar, as pessoas querendo notícia, e eu em estado de choque, eu não conseguia falar. A Clarinha só falava assim, ela está bem, eu não posso falar, ela não pode falar. E aí quando deu 8h30, eu desci as escadas, foi a hora que esvaziou, e aí eu pensei, o único lugar que eu poderia ir, que eu estaria salva de tudo, seria a escola. E aí eu subi a rua da escola e eu comecei a ver os deslizamentos, comecei a ver as pessoas gritando na rua, comecei a ver os bombeiros, comecei a ouvir helicópteros, comecei a ver carro da polícia, carro do exército. Eu pensei, o negócio está além do que eu imaginava, mas eu não imaginava tanto. E aí eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu vi as luzes acesas, eu falei, as meninas não foram embora. E aí eu não conseguia falar, eu cheguei lá, eu só chorava, e eu falava, fulano está soterrado, fulano está soterrado, fulano está soterrado. E aí foi a hora que eu consegui pegar o meu celular. E quando eu peguei, que eu entrei no Facebook, eu comecei a ficar pior do que eu estava, porque aí eu comecei a ver as explosões, eu comecei a ver as mortes, eu comecei a entender por que eu via tanto carro de bombeiro, tanto carro de polícia, porque eu comecei a ver helicópteros, porque eu via o exército passando na rua, batendo na porta dos carros, sai da frente, sai da frente, sai da frente, porque a cidade ficou num estado total de calamidade, né? E eu continuei na escola e aí eu já conseguia conversar porque eu meti um remédio para dentro e o remédio conseguiu me acalmar. E aí as meninas começaram a me contar, a gente começou a falar sobre a tragédia, sobre o que estava acontecendo. E aí eu tentei dormir, mas não consegui, voltei para o refeitório. Esse barulho foi até umas 4 horas da manhã. A hora que a gente conseguiu ter paz, de não ter helicópteros, de não ter ambulâncias, de não ter mais nada passando, eram 4 horas da manhã. E eu lembro que eu acudi uma mãe, que ela passou num carro e ela me viu na porta da escola e ela falou, Margarete, deixa eu entrar. Porque ela estava dentro de um ônibus, na Barão do Rio Branco, que é uma rua bem longe da escola, e ela se jogou de dentro do ônibus. Ela pulou e nisso que ela pulou, ela quebrou o pé e ela estava indo ela pegou uma carona com alguém que passava, ficou com pena, tentou levar ela para casa, não conseguiu e ela parou na porta da escola. Eu falei, Patrícia, entra. E ela gemia a madrugada inteira de dor. E nós chamamos os bombeiros, a resposta era o seguinte, a gente não pode pegar uma pessoa com o pé machucado, porque a gente está com coisas muito piores para resolver, que eram as pessoas soterradas, né? Fiquei lá o dia inteiro na quarta-feira, na quinta-feira o dia inteiro, meu marido não podia subir para me pegar, porque a cidade estava fechada, e eu não tinha roupas, e eu liguei para as professoras que moravam perto, elas foram na escola, levaram roupas para mim, tinha, assim, por incrível que pareça, a escola me fazia mais ou menos como que eu me sentisse em casa. E o que eu mais queria na minha vida era tirar aquela roupa que eu estava, que ficou tão marcado para mim, que eu joguei fora. E aí eu lembrei que eu não tinha bolsa. E eu falei, caramba, eu não tenho bolsa? Como assim eu não tenho bolsa? Eu vou sair daqui com a mão abanando. E aí eu lembrei que eu não tinha documento, que eu não tinha cartão, que eu não tinha carteira. E aí eu fui embora, sem bolsa, né? E fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu só chorava em casa o tempo inteiro. E aí, quando eu cheguei em casa, minha filha, aquela calma dela acabou totalmente. Ela surtou, ela chegou em casa, ela pegou todos os guarda-chuvas que a gente tinha em casa e ela quebrou. Mas ela quebrou todos eles com muita raiva e eu fiquei muito preocupada. E eu falei, não surtou lá e vai surtar aqui.
Mas o surto foi bem depois. E aí ela foi tomar banho e ela não conseguia tomar banho porque ela lembrava que a água do chuveiro era a água da chuva caindo em cima dela. E aí ela começou a gritar embaixo do chuveiro. E aí eu falava, não, não é a chuva, é só o chuveiro. E aí, né, enfim, ela terminou de tomar banho e aí a gente começou a pensar nas coisas que tinham acontecido, né, com mais detalhes. E a gente começou a fazer uma chamada no grupo de WhatsApp do SEI, fulano, a gente ficou tão traumatizada que toda a chuva que caía em Petrópolis, a gente fazia a chamada, fulano, presente, fulano, presente. Isso aí me marcou muito, porque depois disso vieram mais chuvas e veio uma chuva 20 dias depois que acabou com a cidade de novo. E a minha merendeira, ela foi a única que não respondeu presente. E aí a gente ficou meio que, gente, cadê a Gleice? Cadê a Gleice? E todos os dias a gente perguntava e a gente não tinha contato nenhum. E aí a gente falou, a Gleice morreu, porque ela sumiu. E aí as pessoas, aí eu comecei a ver as imagens da internet, as pessoas presas no poste, sem roupa, porque a água da chuva ela levava a roupa das pessoas, as pessoas presas nas pontes, as pessoas presas embaixo de banca de jornal. Enfim, a televisão não mostrou a metade do que aconteceu em Petrópolis. O negócio foi muito pior do que a televisão mostrou. E aí eu notei que eu já estava meio que surtada, eu procurei um psiquiatra, e aí o psiquiatra passou um remédio para mim, né? Ele falou que a cidade não era só eu, a cidade era uma cidade que estava doente, como todas as pessoas lá estão doentes. E ele passou um remédio e eu procurei uma terapia. E a terapia me ajudou muito, 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 porque assim, eu lembro que meus primeiros dias eles eram só de choros. E aí eu fui começando a melhorar, e comecei a ir em Petrópolis. E a minha primeira ida lá, eu lembro que dali debaixo da Washington Luiz, quando eu olhei para cima, eu falei assim, eu não quero subir. E eu falei, não, mas eu tenho que subir, porque eu tinha que assinar documentos. E eu lembro que quando eu entrei na cidade, a minha perna começou a ficar bamba. E eu falei, eu vou entrar na cidade, mesmo que eu tenha minhas pernas bambas, mesmo que eu tenha diarreia, eu vou entrar. E eu entrei, eu tive que ir para a escola, passei muito mal dentro da escola, muito mal, tive ânsias de vômito, mas eu consegui ficar lá, fazer os documentos, e aí eu vim embora. E teve um dia que eu falei assim para mim mesma, eu vou dormir na casa de uma amiga. E eu dormi na casa dela por 2 dias, era o máximo de dias que eu conseguia ficar lá, ainda é, até hoje. E aí eu dormi na casa dela e o que aconteceu, o que eu não esperava, caiu um temporal. E aí no lugar de eu meter um remédio para dentro, eu meti 2, porque eu falei, eu não quero acordar. Mas eu acordei no primeiro pingo. Quando deu o primeiro pingo no telhado da Aline, eu acordei e choveu muito. Mas choveu muito. E eu comecei a ficar surtada e eu falei, eu vou morrer. E aí eu lembro que eu orei, eu só falei assim, Deus, eu preciso que essa chuva passe. E deu 3h15 da manhã ela começou, 3h25 ela parou. E aí eu falei com a minha terapeuta, eu tenho que ficar boa disso, até quando eu vou ficar assim? E aí eu falei, eu sempre falei para mim mesma, você tem que superar. Podia chover em qualquer lugar, menos lá, porque eu fui para Cabo Frio, choveu, eu estava no Rio, choveu muito, e aí eu nem ligava, meu problema era com a chuva lá. Mas hoje, o que serviu, né? A minha terapeuta pergunta muito para mim, vamos ressignificar essa história, o que você aprendeu com tudo isso? E eu aprendi, assim, que a vida é um sopro, né? Que 7 horas da manhã eu estava muito bem, eu acordei, fui trabalhar, e que 7 horas da noite, 12 horas depois, a minha vida era outra vida, né? Eu costumo falar assim, que 7 horas da manhã eu tinha tudo, e 7 horas da noite eu não tinha mais nada. Mas aí depois eu falo assim, 7 horas da manhã eu não tinha nada, e 7 horas da noite eu tinha tudo, que era a minha vida, e a vida da Clarinha. E o fato, hoje eu estaria enlouquecida, porque eu poderia reaver tudo que eu perdi, mas eu não poderia reaver a vida da minha filha. Nada para mim é mais importante do que a vida. Nada. Eu fico lembrando dos meus vizinhos, assim, eu não perdi ninguém. Eu perdi coisas. E perder coisas você sempre vai poder reaver. E vidas você nunca vai poder reaver. Que foi o caso dos meus vizinhos lá. Eu ficaria mais de 1 hora aqui contando, porque a história é longa, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Quem sabe se um dia eu não vou ter uma outra oportunidade, vou te contar, né?